E nós aqui vamos continuar a nossa conversa sobre relacionamentos. Esse é o segundo encontro dessa série de mensagens que nós estamos fazendo com o tema Conviver Bem para Viver Melhor, onde nós estamos vendo princípios importantíssimos para que a gente construa relacionamentos saudáveis, sejam eles relacionamentos de pais e filhos, seja relacionamentos de casal, seja relacionamentos de amigos. Relacionamentos são realmente indispensáveis e importantíssimos para a nossa vida, e a gente precisa aprender a cultivá-los da melhor maneira. E para isso, então, que nós estamos também aqui na noite de hoje. Bom, pessoal, uma coisa importante que a gente precisa aprender sobre os relacionamentos, não sei se você já se deu conta, a quantidade de pessoas que passam pela nossa vida ou que já passaram, a quantidade de pessoas que muitas vezes nós encontramos no nosso trabalho, no nosso condomínio, nas atividades que a gente faz, a quantidade de pessoas que já transitaram pela nossa vida, se a gente for ver bem, um universo de pessoas já bastante grande. Dentre todas essas pessoas, nós desejamos que algumas delas se tornem de alguma forma próximas de nós. Eu não estou falando só de casal. Nós também desejamos que algumas dessas pessoas, de repente, se tornem amigos mais próximos. A gente deseja proximidade. Por que a proximidade é tão importante? Porque é justamente a proximidade que tira o nosso sentimento de solidão. A solidão, ela não sai do nosso coração, esse sentimento de estar sozinho, por nós estarmos cercados de pessoas. Pelo contrário, a gente conhece pessoas que estão cercadas de dezenas, centenas ou até milhares de outras pessoas, mas mesmo assim se sentem sozinhas. O que faz com que a gente realmente não se sinta só é a proximidade, é a profundidade das relações, é saber que tem pessoas que realmente estão acompanhando as nossas alegrias, que estão acompanhando as nossas tristezas e que estão olhando e acompanhando a nossa vida. É isso que faz com que a gente se sinta menos sozinho. Então, por mais que às vezes a gente não queira, a gente precisa de proximidade. Só que a proximidade, ela traz um problema. Quanto mais próximos, maior é a chance também de nós termos conflitos, atritos. Não é verdade? É muito mais difícil nós nos desentendermos com pessoas que nós convivemos pouco. E mesmo se a gente se desentender com essas pessoas, o conflito vai doer muito menos. Quanto mais a gente convive, maior é a chance de nós termos atritos, e esses atritos vão ser ainda mais doloridos. E aqui a gente acaba criando um dilema. Por um lado, a gente deseja a proximidade, por outro lado, a proximidade, ela traz esses conflitos que são muitas vezes bastante desconfortáveis, incomodam muito, e a gente sabe disso. Bom, pessoal, não tem como a gente zerar os conflitos, simplesmente anulá-los. Mas nós podemos sim diminuir eles e diminuí-los bastante. Vocês sabem, esse vai ser o assunto exatamente dessa noite. Como diminuir os conflitos nos relacionamentos. Eu tenho acompanhado pessoas nos seus relacionamentos nos últimos 12 anos, de forma integral. E eu percebo que grande parte dos conflitos acaba tendo a mesma raiz, os mesmos motivos. E eu quero mostrar isso para vocês nessa noite. Bom, vamos entender aqui um pouquinho como é que os relacionamentos funcionam. Boa parte dos nossos relacionamentos começam, aliás, porque de alguma forma nós buscamos felicidade. Certo? Então vamos lá, por que uma pessoa se casa com a outra? Porque ela viu alguém especial, que certamente ou pode fazer ela feliz, ou pode contribuir muito com a sua felicidade. Poxa, esse homem, essa mulher é justamente o que eu esperava. Se eu me relacionar, se eu casar com ela, aí sim a vida vai ser mais. Então, o que normalmente motiva a gente a buscar um casamento é uma busca por felicidade. O que motiva a gente a ter filhos, especialmente se eles foram planejados? O casal provavelmente estava junto em algum momento. E aí, de repente, chegaram à seguinte ideia, assim, olha, sua vida tá boa, mas ela parece meio vazia. Se a gente tivesse filhos, a vida ia ser mais vida, ela ia ser mais completa. Não é isso que a gente pensa? Vamos ter filhos. O que está por detrás disso? Se a gente tiver filhos, nós vamos ser mais felizes. Ou mesmo,
na busca por amizades, a gente conhece alguém que de repente conversa bem, que de repente nos propicia um bom momento de convívio. A gente pensa, poxa vida, se eu aprofundar essa amizade, se eu tiver mais convívio com essa pessoa, eu vou ter mais momentos assim, a vida vai ficar mais agradável. Ou seja, o que eu estou buscando lá no fundo? Felicidade. Correto? Bom, agora pensa com você um pouquinho. O que é uma vida feliz? Não precisa agora ter medo de errar, só pensa, o que você imagina como uma vida feliz? Você possivelmente tem uma ideia de talvez ter uma estabilidade financeira ou ter uma situação financeira confortável. Talvez você teve a ideia de ter experiências diferentes, visitar lugares que você não conhece ainda, conhecer o mundo. Talvez você pense, não, uma vida feliz é eu chegar onde eu gostaria, é chegar naquele ponto da minha carreira ou da minha empresa que eu gostaria. E o que eu quero dizer com isso? Você percebe que boa parte da nossa ideia de felicidade está associado à ideia de obter coisas, ter coisas, obter experiências, obter uma condição financeira, obter uma posição. Sempre tem esse movimento. Felicidade está associado a obter algumas coisas. Entende? Então, se eu espero que as pessoas contribuam, os meus relacionamentos contribuam de alguma forma para a minha felicidade, significa que eu espero que elas me tragam coisas, ou seja, que elas me ajudem no meu projeto de vida. Ou seja, eu busco na minha felicidade a realização das minhas vontades. E eu espero que de alguma forma as pessoas me sirvam ou me ajudem nisso. Isso normalmente nos leva a uma disputa. Como assim? Você tem que entender uma coisa. Primeiro, não é só a gente que tem desejo por felicidade e temos vontades. Correto? As pessoas que nós nos relacionamos também têm. Então eu vou citar agora um pouquinho mais do casamento, onde isso fica mais claro, mas vocês vão ver como isso pode se aplicar aos outros relacionamentos depois. Então, por exemplo, quando a gente casa, eu espero que de alguma forma essa pessoa contribua com o meu projeto de vida, mas é claro que eu também vou contribuir com ela. Mas a gente, quando começa a colocar na balança, muitas vezes a gente acaba tendo a sensação de que essa balança está desfavorável. Não, eu estou ajudando muito mais do que eu estou sendo ajudado. Eu estou me doando muito mais do que eu estou recebendo. Eu estou contribuindo muito mais do que de alguma forma eu estou ganhando. Isso aqui não está fechando muito legal. Eu não sei se você já teve essa sensação ou você já ouviu pessoas dizendo assim, olha, estou levando essa família nas costas. Não, essa amizade aqui, eu que estou carregando. Eu faço muito mais pelo meu amigo do que ele por mim. Porque a gente tem a ideia de que essa balança acaba fechando de forma desfavorável. Bom, pensando um pouco mais, e isso vai trazer um conflito, de alguma forma, uma disputa. Não, eu estou fazendo mais por essa família. Não, você está. Não, eu estou, você está. Outra disputa é porque muitas vezes a nossa visão de vida, ela não é a mesma do outro. Deixa eu dar um exemplo para vocês que talvez se encaixe muito bem aqui. Imagine, por exemplo, que a minha ideia de felicidade, para mim ser feliz, a minha ideia de felicidade, eu preciso ter uma situação financeira bem confortável. E eu sei que para isso se ocorra, eu preciso economizar dinheiro, formar um capital e conseguir investir bem e um dia então formar um capital que me dê uma situação confortável. Agora imagina na minha situação que eu casei com uma pessoa que para ela o ideal de felicidade é aproveitar. Não, esse negócio de economizar para um dia ficar confortável, não, eu quero aproveitar o aqui e agora. Ou seja, enquanto a primeira pessoa, ela vai estar querendo economizar um pouco mais, a segunda, ela vai estar querendo gastar um pouco mais. E facilmente a gente entra aqui numa disputa, não, tem que ser do meu jeito, o meu jeito é o certo. Não, o meu jeito é que é o certo. Não, a gente já fez do meu jeito, do teu jeito na última vez, agora vamos fazer do meu. Não, da última vez foi do teu jeito. E quando a gente vê, o que acontece? O relacionamento acaba se tornando um cabo de guerra, onde um puxa para um lado e o outro puxa para o outro. Onde parece que a gente está num jogo para ver quem é que ganha, quem é que vai sair por cima da próxima discussão. Um outro exemplo, imagina que eu tenho uma ideia de felicidade
chegar num patamar X da minha carreira. E eu sei que para isso eu preciso trabalhar mais, eu preciso fazer horas extras, eu preciso muitas vezes não estar em casa depois do horário. Mas eu casei com alguém que tem um outro ideal de felicidade, que coloca a sua felicidade no conviver, no estar junto, no passar tempo junto. Eu espero, então, agora, eu que quero chegar na minha carreira, eu espero que esse meu companheiro, minha companheira, entenda as minhas horas extras, cuide das crianças para mim enquanto eu estou trabalhando, e ainda me receba com um sorriso no rosto. Mas ela tem um ideal tão diferente que isso não vai acontecer. O que vai acontecer? Um cabo de guerra, uma disputa. Eu estou certo, não, eu estou errado, você está certo, não. E aí fica naquele puxa e não puxa. E o que acontece? Cobrança e conflito. Você não faz tanto quanto você deveria. Você está fazendo errado. Você deveria fazer assim. E o que os relacionamentos acabam se tornando? Uma briga, uma guerra, um cabo de guerra. Pessoal, isso não é só no casamento. Isso acontece em todos os relacionamentos. Ainda nos últimos dias, eu estava meio triste com um amigo meu. E no fundo eu estava me perguntando, mas por que eu estou triste com ele? E quando eu fui ver, é porque eu tinha uma ideia. E eu esperava que ele contribuísse com essa minha ideia, com esse meu projeto. E ele não estava dando o suficiente para aquilo que eu gostaria. E eu estava frustrado com ele. Eu estava vivendo nesse esquema aqui. Isso aqui vale para todos os relacionamentos. Eu já sentei com muita gente para falar sobre problemas de relacionamento, especialmente casais. Muitas dessas pessoas, se eu não digo assim, a imensa maioria dessas pessoas que sentou na minha frente, sentou justamente para me contar como estava infeliz, porque tinha expectativas que não estavam sendo supridas, e que ele sabia exatamente o que o outro tinha que fazer de certo para o relacionamento desenvolver. É esse esquema aqui. A gente busca a felicidade. A gente coloca expectativas em cima do outro, que ele nos contribua com algo. A gente acaba disputando porque parece que não está dando muito certo. E a gente cobra e reclama do outro. E continua infeliz. E esse ciclo gira cada vez mais. E quanto mais ele gira, mais os relacionamentos se deterioram, até o ponto de repente eles terminarem. Mas qual é o problema aqui? O problema são as brigas, os conflitos? Não. Vocês viram que esse foi só o resultado da roda que começou muito antes. Qual é o problema aqui? O problema é o outro. Muita gente talvez chegue a essa conclusão. Não, o problema só pode ser o outro. Afinal de contas, se ele estivesse me ajudando, se ele estivesse fazendo como deveria, eu estaria muito melhor. Mas não é o outro. Infelizmente, eu já vi muita gente que chegou a essa conclusão. Trocou de casamento, trocou de amigo, e depois de alguns anos estava na mesma situação, sabe por quê? Porque o problema não é a outra pessoa, o problema é a maneira como nós nos relacionamos, o problema é o sistema como um todo, o problema é todo esse quadro aqui. Se a gente quer ter relacionamentos bons, nós não precisamos trocar de amigos nem de casamento, a gente precisa aprender a se relacionar de uma forma diferente. E tem como ser diferente? Tem. Sabe qual é, bem da verdade, o problema dessa maneira da gente se relacionar? Repare bem, se a gente tivesse que colocar um centro aqui, qual seria? Eu comecei o relacionamento porque eu queria a minha felicidade, correto? A felicidade está na realização dos meus sonhos. Eu disputo com o outro porque ele não está fazendo como eu quero, e eu cobro porque eu estou frustrado. Quem é o centro aqui? Eu. A grande questão é que essa é uma forma egocêntrica de nós nos relacionarmos. Ah, Jorge, e aliás, a gente poderia dizer de uma forma muito tranquila, que hoje a gente sabe que o egocentrismo é o principal problema dos relacionamentos. Isso não é quem é da teologia e da espiritualidade quem fala, isso todo mundo que estuda comportamento fala. O problema dos nossos relacionamentos é que a gente vive relacionamentos centrados no eu. Olha só o que esse autor aqui, chamado Timothy Keller, autor best-seller do The New York Times, fala. Ele fala:
Por natureza, o egocentrismo torna a pessoa cega para a sua preocupação consigo mesma e hipersensível, ofendida e indignada com a preocupação dos outros consigo mesmos. O resultado é uma espiral descendente de autopiedade, raiva e desespero, que corrói o relacionamento até ele desaparecer. O que ele está comentando aqui foi isso que a gente comentou, é esse egocentrismo que corrói e destrói os relacionamentos, e ele coloca uma característica muito, muito especial, muito importante. Quando a gente fala de egocentrismo, a gente não repara ele em nós, a gente repara nos outros. Eu já vi muita gente dizendo, meu marido, minha esposa é egoísta. Eu vi pouca gente dizendo, eu sou egoísta. Sou eu, o problema também é eu. Tem um jeito da gente viver de forma diferente? Tem. E é o próprio Jesus que ensina. Vocês sabem que Jesus tinha um grupo de seguidores. Esse grupo de seguidores estava normalmente com problemas de relacionamento, porque um queria ser maior do que o outro, porque um queria ser mais importante do que o outro. Eles estavam constantemente disputando e queriam, de alguma forma, ser mais, se sobressair diante dos outros. Essa era a ideia. E Jesus, exatamente na última noite que ele teve com o seu grupo de seguidores, ele resolveu dar uma lição prática para eles, que jamais seria esquecida. A gente vai ler ela juntos. Antes da festa da Páscoa, Jesus sabia que havia chegado sua hora de deixar este mundo e voltar para o seu Pai. Ele tinha amado seus discípulos durante seu ministério na terra e os amou até o fim. Estava na hora do jantar e o diabo já havia instigado Judas, filho de Simão Iscariotes, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai lhe dera autoridade sobre todas as coisas, que viera de Deus e voltaria para Deus. Deixa eu fazer uma pausa aqui. O texto começa falando que Jesus amou os seus seguidores e amou eles até o fim. Amou os seus seguidores até o último momento. E a gente sabe, e a gente conversou bastante sobre isso no último encontro. Aliás, quem não pôde estar no último encontro, dá uma conferidinha lá, vale a pena, eu não posso repetir tudo que a gente conversou na semana passada, mas a gente conversou que amor é o contrário de buscar os nossos próprios interesses. Amor é justamente a gente se doar por alguém, independente de quem seja, e do nosso sentimento e da nossa vontade em relação a isso. E aqui a Bíblia está dizendo que Jesus amou os seus seguidores, independente de quem eles eram, das suas fraquezas, independente se eles mereciam ou não, ele se doou a ponto de dar vida. E aí depois a Bíblia acrescenta um detalhe muito importante, que deixa a coisa muito mais dramática. Ele diz, Judas já tinha se decidido a trair Jesus. E alguns versículos para frente a gente vê que Jesus tinha plena consciência disso. Ele sabia que Judas iria o trair. Mas mesmo sabendo que ele o trairia, por 30 moedas de prata, pouco mais de um mês de salário, ele continuou o amando e se doando por ele. Esse é exatamente o oposto do que a gente viu no primeiro quadro. Em vez de a gente cobrar o outro, em vez de a gente brigar o outro, que ele não é o que a gente gostaria, a gente decide se doar pelo outro. Ao invés de a gente dizer naquela lá, eu mudo quando você mudar, eu faço quando você fizer, eu me dou quando você também se doar. A gente simplesmente ama. Esse já começa aqui um outro paradigma. Mas vamos continuar lendo mais um pouquinho, olha só. Então assim Jesus levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Deixa eu explicar isso para vocês, que tem alguns elementos culturais aqui bem interessantes. Primeiro, era comum naquela época que as pessoas tinham refeições em mesas baixas e eles não sentavam em cadeiras, sentavam no chão. Por causa disso, todo mundo ficava muito perto do pé um do outro. Então era costume que antes da refeição se lavasse os pés, senão seria realmente bastante desagradável, imagina. Bom, só que lavar os pés era um trabalho bastante degradante e humilhante para aquela época. Numa casa que tinha escravos, eram os escravos que faziam. E se tinha mais de um escravo, era o escravo de menor valor que fazia. Então agora você imagina a situação, os estudiosos da Bíblia falam que possivelmente aqui o clima estava numa certa tensão. Por quê? Porque eles sabiam que alguém deveria lavar o pé dos outros. Mas quem é que faz isso?
Imagina, eu já comentei com vocês que eles tinham aquela disputa entre eles, de quem era o maior, de quem tinha que sair por cima. Então aquele que decidisse lavar os pés, estaria automaticamente se colocando por baixo. Estaria cedendo, estaria saindo perdendo, estaria se submetendo diante dos outros. E aí fica naquele clima, ninguém faz nada. Até que o mais improvável de todos faz. Jesus levanta e começa a lavar os pés deles. E com isso, Jesus está dando uma lição de relacionamento para eles incrível. Por favor, peguem essa. Se eu lavo o pé dos outros, se eu abro mão, se eu cedo, eu não estou sendo menos. Se eu cedo e digo, tudo bem, eu faço, tudo bem, pode ser do teu jeito, eu não estou perdendo, porque entenda, no relacionamento não tem ganhar e perder, ou todos ganham, ou todos perdem. Então, o que Jesus está ensinando aqui, de uma maneira muito simbólica e importante, é que a gente precisa aprender, para ter relacionamentos saudáveis, a nos submetermos, ao contrário da gente ficar disputando e puxando de um lado enquanto o outro puxa do outro para ver quem é o mais forte. Não tem problema nenhum em a gente dizer, tudo bem, pode ser do seu jeito. Aliás, a gente poderia dizer que a saúde de um relacionamento poderia muito bem ser medida pela quantidade de vezes que nós falamos para o nosso marido, esposa, amigos, tudo bem, pode ser do seu jeito. Eu garanto que uma casa onde isso é comum, é uma casa que tem muito menos conflitos. Mas olha só, a história continua. Aliás, de repente você pode chegar à seguinte conclusão. Jorge, mas se todo mundo ceder também vai dar uma disputa, né? Não é a disputa do eu quero do meu jeito, mas é a disputa do pode ser do seu jeito. E aí, não vai ter disputa do mesmo jeito? Vai, só que bem diferente. Nos relacionamentos, quando nós chegamos a um impasse porque ambos querem fazer a sua vontade, qualquer que seja o resultado, causará ressentimento. Agora, quando chegamos a um impasse porque ambos querem agradar e servir o outro, qualquer que seja o resultado, causará fortalecimento. Essa é a diferença. Mas aí, gente, vem o pulo do gato. Jesus não simplesmente se submete na sua vontade, ele faz algo. Ele vê algo que precisava ser feito, ele vê a necessidade dos outros e ele de fato atende elas. Como seria os nossos relacionamentos se o nosso foco, ao invés de ser servido, fosse servir? Como seriam os nossos relacionamentos se o nosso foco, em vez de obter, fosse dar, doar? Como seriam os nossos relacionamentos se, ao invés de eu entrar num casamento pensando eu quero ser feliz, eu entrasse num casamento pensando eu quero fazer essa pessoa feliz? Como seriam as nossas amizades se, ao invés de nós começarmos uma amizade pensando o que essa pessoa pode me trazer, a gente começasse uma amizade pensando o que eu posso contribuir para essa pessoa? Dá para imaginar? O que Jesus está dizendo é, quer que os relacionamentos funcionem? Aprenda a servir como um estilo de vida, como a sua maneira de lidar com as pessoas. Não faça do servir uma moeda de troca. Tudo bem, eu cedo aqui, mas amanhã eu quero a minha parte. Não. Não faça de servir uma coisa que você faz esporadicamente para aliviar sua consciência. Sirva as pessoas que têm necessidades. Tudo bem. Mas aprenda a servir seu marido e sua esposa na sua casa. A gente vê muita gente que quer ajudar os pobres e servir os pobres, e está ótimo. Mas não quer servir na sua casa. Não quer servir os seus filhos. Não quer servir o seu cônjuge. Jesus está falando para a gente fazer do servir o nosso estilo de vida. Ao contrário de ser servido, de querer que os outros contribuam para a minha felicidade, o meu foco está em contribuir com os outros. É isso que a gente faz tantas vezes no aconselhamento. A gente recebe uma pessoa que reclama do outro, que o outro não faz. E qual é uma das conversas que a gente tem que ter? E você? O que o outro gostaria? O que você não está fazendo? O foco não está em ser servido. O foco está em servir.
Dá para entender isso? Novamente o Timothy Keller, ele fala assim, olha, se os dois cônjuges passam tempo juntos, a questão de quem recebe e dá prazer pode se repetir várias vezes em uma hora. E quando isso acontece, 3 possibilidades se apresentam. Você pode se oferecer para servir ao outro com alegria. Pode fazer essa mesma oferta com frieza ou ressentimento. Ou pode insistir de modo egoísta em fazer a sua própria vontade. O casamento só pode crescer e se desenvolver quando os dois cônjuges costumam adotar a primeira opção. Mas como isso é difícil. É isso, gente. Diante desse impasse, você pode continuar insistindo na sua vontade. O relacionamento sofre. Você pode ceder, mas de cara feia, o relacionamento sofre. Ou você pode aprender a fazer isso de forma natural. E o relacionamento se fortalece. E olha só como o texto acaba. Depois de lavar os pés deles, Jesus vestiu a capa novamente, retornou a seu lugar e perguntou: vocês entendem o que fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e tem razão, porque eu sou. E uma vez que eu, seu senhor e mestre, lavei seus pés, vocês devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei um exemplo a ser seguido, façam como eu fiz a vocês. E com isso Jesus está dizendo, não é só para mim isso aqui não, isso é para vocês. Todo mundo tem que fazer. E ele continua, eu lhes digo a verdade, o escravo não é maior que o seu senhor, nem o mensageiro é mais importante que aquele que o envia. Agora que vocês sabem essas coisas, serão felizes se as praticarem. Como é que esse círculo começa? Termina, aliás, da mesma forma que o outro começou. Jesus dizendo que se a gente faz isso, a gente encontra felicidade. Perceba aqui, a Bíblia não está nos colocando na opção entre a felicidade ou a autodoação. Ela está dizendo que a autodoação é o caminho para a felicidade. Essa é a ideia. Se alguém perguntasse para Jesus, Jesus, o que eu ganho colocando a felicidade do outro primeiro que a minha? Jesus diria, felicidade. É isso que você ganha. E uma felicidade muito mais duradoura. Deixa eu explicar isso, é um exemplo muito simples, mas eu acho que ele pode fazer vocês entenderem muito bem. Imagina que vocês estão comendo uma sobremesa, um bolo de chocolate. Tem mais um pedaço. Você quer muito comer aquele bolo, mas seu filho também quer. O que você faz? Come o bolo ou dá para a criança? Você dá o bolo para ela. E aí ela vai lá, come, se lambuza toda, fica feliz da vida, come aquele bolo de chocolate com um sorrisão no rosto. E você percebe que você está feliz. Você não comeu o bolo, mas você está feliz, porque você está vendo a felicidade dele. E você descobre mais uma coisa, quando o bolo de chocolate termina e ele vai brincar, aquela sensação de felicidade não terminou, ela continua. Se você tivesse comido o bolo, você também teria uma sensação de felicidade que teria terminado exatamente no momento em que o bolo termina. Mas quando você se doa por alguém, você tem uma felicidade muito mais duradoura. Se você busca felicidade realizando coisas, você vai ter, mas ela vai embora muito rápido. Agora, quando você encontra felicidade por se doar por outras pessoas, essa felicidade dura muito mais no seu coração. É isso que Jesus ensina. Bom, outra coisa que é importante que você perceba é que a felicidade foi o último elemento, não o primeiro. A Bíblia não coloca a felicidade como objetivo de vida. Ela coloca como resultado de um objetivo certo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se você tiver a felicidade como objetivo de vida, possivelmente, você não vai encontrar ela. Possivelmente ela vai sempre escapar pelo meio das suas mãos. Agora, se você tiver o objetivo certo, que é amar as pessoas, você corre o sério risco de encontrar uma felicidade como você nunca imaginou. Sabe quantas vezes a Bíblia fala, busque a sua felicidade, seja feliz? Nenhuma. Sabe quantas vezes ela fala para nós amarmos os outros? Muitas. O nome do jogo não é seja feliz. O nome do jogo é
aprenda a amar. Essa é a ideia. Felicidade é o resultado do objetivo certo, não o objetivo em si. Então, pessoal, essa é a ideia. E aqui a gente tem o quadro fechado. Como é que a gente constrói os relacionamentos, então? Amando, nos doando para as pessoas, independente se elas merecem ou não. A gente aprende a abrir mão da nossa vontade, não de maneira ressentida, e a gente aprende a se doar por elas. E a gente começa a encontrar uma felicidade muito mais duradoura. Sabe, tem um exemplo muito legal do Rubem Alves, que é conhecido como um dos maiores pedagogos do Brasil, que pode ilustrar muito bem o que a gente tem falado aqui. Ele disse que com 2 raquetes e uma bolinha, a gente pode jogar tênis. E o que o tênis é? É uma disputa, é para ver quem é que ganha. Se você sabe que a pessoa tem um ponto fraco, pois você joga a bolinha naquele ponto fraco, porque você quer expor a fraqueza do outro, porque você quer sair por cima. Essa é a ideia do tênis. Mas com as mesmas 2 raquetes e uma bolinha, você pode jogar frescobol. Lembra essa atividade que a gente joga na praia? A ideia é deixar a bolinha o máximo possível em cima. Se a bolinha cai, os 2 perdem. Se a bolinha fica no ar, os 2 ganham. Se você sabe que alguém tem um ponto fraco, você não joga naquele ponto fraco. Você tenta justamente evitá-lo. Se a bolinha veio meio torta, você ajeita para ela vir da melhor maneira possível. Porque você não está jogando contra o outro, você está jogando junto com o outro. O Rubem Alves fala, o problema é que a gente vive os relacionamentos como se fosse uma partida de tênis, enquanto a gente deveria vivê-los como se fosse uma partida de frescobol. Muitos casamentos, muitas amizades estão sendo vividas um contra o outro, para ver quem ganha. E no final vão perceber que os 2 perderam. Esse é o conceito bíblico. Aprenda a viver junto com o outro, servindo ao outro. E você vai ter menos conflitos e vai encontrar uma felicidade verdadeira. Bom, agora a gente tem mais um problema para resolver, e esse é o último, e a gente está indo para o final da mensagem. A gente tem um paradigma de relacionamento da ideia do obter, um esquema egocêntrico, a gente viu. E a gente tem outro paradigma de relacionamento na ideia do servir, do se doar. Como eu consigo mudar de paradigma? Como eu consigo me manter nesse novo paradigma? Porque mesmo que eu consiga mudar, as pessoas ao meu redor provavelmente não vão mudar, ou não tão cedo. Então, eu servir a outras pessoas que querem, que não estão servindo, olha, é desafiador. Então, como eu consigo mudar e permanecer nisso? E a Bíblia ela vai ser absolutamente clara em dizer, é impossível, a menos que você viva com Jesus. Isso aparece no próprio texto que a gente leu, quando Jesus fala, se eu não lavar seus pés, você não terá parte comigo. Ou seja, é impossível você viver isso se você não entender o que Jesus te faz. Em 1 Coríntios, a gente encontra o seguinte, e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos. Não vivam mais de forma egocêntrica, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Ou seja, o que a gente aprende aqui? Que a gente só vai conseguir girar isso aqui se a gente entender que a gente também é um Judas. E que com as nossas fraquezas, erros e atitudes, muitas vezes a gente envergonha Jesus, tal qual os seus seguidores fizeram, tal qual Judas fez. Mas mesmo assim, Ele nos ama. Mesmo assim, Ele nos amou a tal ponto de dar sua vida por nós. A gente só vai conseguir se submeter quando a gente entender que Jesus não queria ir para a cruz porque Ele sabia a dor que isso lhe causaria, mas mesmo assim Ele abriu mão da sua vontade porque Ele queria viver com a gente. A gente só vai conseguir servir quando a gente entender que o próprio Filho de Deus não precisava, mas Ele abriu mão da própria vida por amor a mim. Eu só vou conseguir fazer isso se eu entender que esse Jesus morreu numa cruz por mim, para me dar uma felicidade que sozinho eu nunca conseguiria experimentar. E a partir disso eu aprender a amá-lo, me submeter a Ele, servi-lo,
aí essa roda começa a girar. Porque eu descubro em Jesus uma presença dentro de mim que me abastece de tal jeito, que me enche de um sentimento de realização e de felicidade de tal jeito, que eu posso me doar pelos outros, sem nem mesmo esperar algo em troca. É assim. Queria que vocês refletissem comigo nesse momento. Qual dos dois modelos de relacionamento você está vivendo? Servir ou ser servido? Você está construindo amizades, casamentos, relacionamento de pais e filhos, pensando no que os outros podem te trazer? Ou no que você pode dar a eles? Pensa junto. Você tem reconhecido o seu egocentrismo como um problema para os relacionamentos e tem procurado combatê-lo intencionalmente? Ou você ainda está achando que o problema é o outro? Você tem enfrentado os seus egoísmos realmente com coragem? Queria te convidar a tomar 2 decisões nessa noite. Primeiro delas, decida servir aos outros como um estilo de vida. Faça disso o seu foco. Decida fazer de Jesus o centro da sua vida e relacionamentos. Porque só assim você vai conseguir viver esse paradigma de relacionamentos saudável que a gente tem comentado.